Eu sou a Vanu Marte e hoje a gente vai conversar sobre o livro A Metamorfose do Franz Kafka. Bom, esse livro foi a escolha do meu amigo Rodrigo, nosso clube do livro, para leitura do mês de dezembro. Ele foi uma releitura para mim, eu já tinha lido esse livro há um bom tempo atrás. Eu me lembrava de algumas coisas, mas eu não me lembrava de tudo, vou ser bastante honesta. E essa foi uma leitura que eu gostei bastante. Eu me lembro que eu já tinha gostado bastante da primeira vez, mas dessa segunda vez, já mais madura lendo, eu gostei bastante. O legal desse livro é que ele começa já pelo clímax, então quando o livro começa, o que de mais importante tinha que acontecer, ele já aconteceu. Então ele não é aqueles livros que ficam enrolando pra ter o seu clímax, pra gente ver o que vai acontecer efetivamente. Esse livro vai contar a história do Gregor. O Gregor, ele é um caixeiro viajante, ele é a pessoa que sustenta a sua família. A família dele é composta pelo pai, pela mãe e pela irmã, e ele é a pessoa que trabalha e sustenta a família. O pai já trabalhou há um tempo atrás, só que ele já tá mais velho, já tá um pouco mais debilitado, então ele não trabalha mais. O Gregor quem sustenta todo mundo. Um dia o Gregor acorda e ele se transformou num inseto horroroso, asqueroso. Se você por aí já ouviu em algum momento que ele se transformou em uma barata, isso pode se dar por dois motivos. O primeiro, por um erro de tradução. Esses livros eles vieram traduzidos do alemão para o francês, do francês para o português. E há um bom tempo atrás era comum que os autores romantizassem as traduções para elas ficarem mais com cara de brasileiras. A Cecília Meirelles fez muito isso, ela traduziu muito livro de fora, né, do francês para o português e colocava ali a pitadinha de Cecília Meirelles dela. Isso aconteceu com vários autores, vários deles que eram também tradutores, colocavam uma brasileirada ali. Então, devido à tradução, alguns exemplares ficaram como ele se transformou em uma barata. Mas a verdade é que o próprio Franz Kafka nunca disse que inseto que o Gregor tinha se transformado, ele quis deixar isso para nós, para os leitores, decidirmos. Acontece que no meu caso, realmente o inseto mais asqueroso é a barata. Então, para mim foi muito fácil imaginar o Gregor se transformando em uma barata. E o outro motivo pelo qual as pessoas estão acostumadas a ouvir que ele se transformou numa barata é que muita gente não leu esse livro, né? Sabe quando você anda na rua que você vê aquelas pessoas com a camisa do Joy Division e a única música de Joy Division que aquela pessoa conhece é tipo Love Will Tear Us Apart? Isso acontece muito com alguns autores também. Tem muita gente que não lê determinados autores, mas sai por aí repetindo aquilo que é tipo verdade sobre alguns autores. Então, se você encontrar uma pessoa por aí falando, porque esse é o livro que o cara vira uma barata, das duas uma. Ou ele leu uma versão de 100 anos atrás, que tinha essa tradução toda errada, ou ele nunca leu e só tá querendo dar uma de pseudocult pra cima de você, cuidado. Mas, enfim, o Gregor foi lá, se transformou num inseto asqueroso. Pra mim, esse inseto asqueroso é uma barata. E a gente vai acompanhar os dias dele a partir dessa transformação dele de ser humano para inseto. Então a verdade é que um dia o Gregor acorda e ele fica ali pensando, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pegar o trem, eu tô me sentindo meio esquisito, eu tô meio assim, eu tô meio assado. Ele fica se sentindo um pouco mal e pensando só no trabalho. Ele nem se dá conta dessa transformação que ele sofreu. Ou ele se dá conta, mas ele pensa que meio que as pessoas não vão perceber, ou que ele vai conseguir seguir o dia dele ali de boa. Mas nesse momento do livro, nós já sabemos que ele virou um inseto. Os outros personagens do livro não sabem que ele virou um inseto. Então a mãe dele bate ali no quarto dele e fala, Gregor, vai lá trabalhar. O pai dele também vai lá chamar ele. Aí chega o gerente do lugar ali onde ele trabalha e vai lá na casa dele buscar ele, porque ele estava atrasado e onde que ele estava, ele tinha que trabalhar. E aí nesse momento que a família, entra ali no quarto dele, eles descobrem que ele se transformou nesse inseto. E aí a partir da descoberta da família de que ele se transformou nesse inseto, tudo muda na vida do Gregor. Ninguém sabe muito bem lidar com aquela transformação que aconteceu com ele. O personagem que lida melhor ou menos pior com aquela transformação é a irmã mais nova dele, é ela quem se dispõe, é ela quem assume a frente de cuidar dele, cuidar da higiene do quarto, cuidar da alimentação dele. O pai, ele é super agressivo àquela alteração, ele já desde o princípio assume que aquele não é o filho dele, que ele tem que meio que se livrar daquele inseto, ele odeia aquele inseto. A mãe, ela também tem uma reação muito cética daquela transformação, ela não sabe como lidar, ela não sabe o que fazer, ela tá muito abalada. Então a pessoa que puxa as rédeas para cuidar daquela situação, de ter aquele ser vivendo no quarto ao lado,
é a irmã mais nova do Gregor. E isso é uma das coisas legais de acompanhar também nesse livro. São essas reações que a família vai tendo no decorrer do livro quanto a essa transformação que o Gregor sofreu. Então a história do livro, basicamente, é isso. É um cara que sustentava a família, que era o provedor daquela família. De repente ele para de sustentar aquela família, porque de repente ele se transforma nesse inseto. E é como que a família e o próprio Gregor vão lidando com os problemas que vão vir a partir dessa transformação, dessa perda de provedor que a família passou, uma vez que o Gregor não pode mais trabalhar e não pode mais sustentá-los. O que vai acontecer com a família e o que vai acontecer com o Gregor. Como que a dinâmica deles vai mudar a partir dessa transformação, dessa metamorfose. E no raso, o livro é isso. Mas esse livro ele traz muitas discussões. No nosso clube do livro a gente se encontrou por uma hora conversando sobre como o ser humano, principalmente porque esse livro foi escrito lá no começo, lá na Primeira Guerra. Era bem naquela época de Fordismo, de produção em massa. Então esse livro ele traz aquele questionamento de que o ser humano ele é válido, né? Ele é valioso enquanto ele produz. Ele vale o que ele produz. A partir do momento em que o Gregor parou de produzir e de sustentar a família dele, ele parou de ser importante, ele parou de ser interessante, ele foi visto como descartável. No decorrer do livro a gente vai percebendo como para os personagens vai chegando um momento em que o Gregor é totalmente descartável. Chega até o momento em que os familiares estão sentados lá na cozinha conversando, se questionando se aquilo ali realmente é ele, e se aquilo ali realmente merece viver e merece viver na casa dele, se eles não deveriam ir embora e abandoná-lo ali. E isso faz a gente pensar enquanto quando ele era a pessoa que sustentava, ele valia. Agora que ele não sustenta mais, ele não vale mais, e ele não vale mais que as pessoas tenham o trabalho de zelar pelo bem-estar, pela saúde dele. E isso nos faz questionar e traz várias analogias da família como o Estado, ou da família como o próprio capitalismo, e de como o ser humano só tem valor a partir do momento que ele produz, a partir do momento que ele sustenta, a partir do momento em que ele tem algum tipo de retorno, nesse caso o retorno financeiro. Então é mais ou menos isso. Essa é uma conversa bem rapidinha que eu queria ter aqui com vocês sobre esse livro, porque esse livro ele é muito bom, eu recomendo demais. Essas foram as conclusões que a gente chegou na nossa discussão no nosso clube do livro nesse mês. Essa releitura foi maravilhosa pra mim, eu gosto muito de Franz Kafka, é o autor favorito do meu namorado, então eu tô acostumada a ter sempre um Kafka por aqui na casa. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse livro. Deixa aqui embaixo seu comentário se você gostou, se você curtiu. Deixa aqui embaixo seu curtir se você gostou desse vídeo e compartilhe ele com seus amigos pra eles verem também. Não deixa de se inscrever no canal, quem tem inscrito sabe sempre o primeiro que acontece por aqui. Tem vídeo novo mais ou menos toda semana. Não deixa também de me acompanhar nas minhas redes sociais, sou Vanu Martin em todas elas. Um beijo e tchau!